Oi, eu sou o Josué, faço parte do PET Computação e continuando a nossa série de preparação para o CI, na aula de hoje a gente vai tratar de escopos relacionando-os a funções e muito mais. Vamos começar. Primeiramente, um escopo representa um bloco de códigos dentro do programa que vão estar isolados uns dos outros, de forma que eles não vão se afetar diretamente. É como se fosse uma divisão entre apartamentos dentro de um mesmo condomínio. Cada um tem o seu apartamento, porém eles fazem parte de um condomínio. Eles estão separados, porém continuam fazendo parte do condomínio. É a mesma coisa com o escopo. Um escopo pode estar dentro do outro, inclusive. Vamos ver aqui para entender melhor. Essa imagem aqui em que nós temos 5 algoritmos. O algoritmo principal, nós temos um subalgoritmo dentro desse algoritmo principal que tem outro subalgoritmo. Nós temos outro subalgoritmo dentro do principal com também outro subalgoritmo. O algoritmo principal é como se fosse o nosso condomínio. E esses são os apartamentos, e esses podem ser os quartos dos apartamentos. Perceba que aqui, no subalgoritmo 1, a variável m é declarada uma vez aqui, tipo inteiro. Já no subalgoritmo 2, ela também é declarada aqui, m inteiro. Veja que é o mesmo nome. Mas isso não deveria gerar um erro? Sim e não. Geraria um erro caso elas estivessem no mesmo escopo. Por exemplo, se o subalgoritmo 2 estivesse dentro do subalgoritmo 1. Isso causaria um erro. Mas como eles estão aqui em escopos diferentes, esses dois escopos não se afetam diretamente. Isto é, quando a execução do subalgoritmo terminar, as variáveis m e x declaradas nele serão perdidas. Então, essas duas declarações não têm nada a ver uma com a outra. Um escopo é criado a partir de qualquer tipo de segmentação do código. Por exemplo, os códigos dentro de uma condição, ou de um laço, ou uma função que veremos mais à frente. Para cada dessas coisas, é criado um escopo diferente. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos dois algoritmos. Vamos focar nesse primeiro aqui. Algoritmo principal, float nota. Você digita a sua nota aqui. E aqui nós temos a condição. Esse aqui embaixo, onde tem a indentação, é o escopo dessa condição. Tem um escopo aqui, tem um escopo aqui. De cada condição tem um escopo. E tem o escopo do próprio algoritmo que envolve todos esses. Porém, esses aqui não tem nada a ver um com o outro. Perceba que a variável caso, aqui, int caso igual a 1, ela está sendo declarada dentro do escopo das condições. Aqui na condição ele está declarando uma variável. Então, quando a gente for usar ela nessas linhas aqui, 12 e 14, utilizar de novo essa variável aqui, caso, o programa vai lançar um erro. Mas por quê? Porque essa variável só vai existir dentro do escopo da condição respectiva. Por exemplo, se essa condição for ter sido aceita, ele vai declarar isso aqui, mas depois disso acaba a condição, né? A condição não vai executar mais nada. Então a variável deixa de existir, a variável que ela declarou deixa de existir. Então quando a gente for tentar usar aqui, a gente vai tentar acessar uma variável que não existe mais. A maneira correta de fazer isso seria com esse segundo programa aqui. O que a gente faz aqui? A gente basicamente declara a variável caso no escopo da função em si, bem aqui em cima. Ela não está sendo mais declarada aqui nas condições. Então, quando uma condição for executada, a variável vai continuar existindo, pois ela está no escopo geral do algoritmo. Então, quando a gente for chamar ela aqui, vai dar certo e não vai dar erro. Dessa forma, o programa está correto. Vamos para as funções, que também estão relacionadas diretamente com essa questão de escopos. De forma simples, uma função é uma espécie de subprograma que a gente pode chamar dentro do nosso programa principal quantas vezes a gente quiser. Ou seja, é como se fosse um subprograma mesmo, um programa secundário que fica dentro do nosso programa. Então, ao invés da gente, se a gente tiver que usar o mesmo código duas vezes, ao invés de copiar e colar, você simplesmente cria um subprograma com esse código e chama esse subprograma para executar esse código duas vezes.
ao invés de você precisar copiar e colar. Sua finalidade é basicamente isso: executar um conjunto de códigos que são comumente utilizados no programa e evitar a repetição desses códigos durante a escrita do programa. Imagine que você é um professor de um colégio e que precisa calcular a média das notas de cada aluno, a média de nota da turma e a média de todas as turmas que estão no mesmo ano do colégio. Você precisa calcular várias médias diferentes. E caso você escreva errado o algoritmo para calcular a média e ter copiado ele e colado quando necessário, você vai precisar ir em cada parte do programa e consertar o código, porque você copiou e colou várias vezes. Então, você vai ter que alterar em cada instância, em cada cópia que você fez no seu programa. Já se você utilizar uma função para isso e chamar ela várias vezes, ao invés de copiar e colar o código, você só vai precisar reescrever esse código uma única vez. E se tu precisar alterar código, isso também só será feito uma vez, e você saberá exatamente onde está o código. Você não vai precisar procurar entre cada código, no caso que você copiou, e alterar em cada código. Assim você pode administrar muito melhor a correção de erros. E como que a gente declara uma função? É assim, ó. Função, o tipo do retorno, que pode ser um daqueles que a gente já estudou, como int ou float. E aí, o nome da função, você escolhe. E aqui as variáveis que a gente vai pegar. Quando a gente chama uma função no nosso código, a gente pode passar algum valor. Por exemplo, para calcular a média, a gente pode passar o valor da nota de algum aluno como um parâmetro. A gente chama isso aqui de parâmetro. Então, no nosso caso, a gente passava a nota do aluno como parâmetro ao chamar a função. E depois a gente usa dois pontos. Aqui tem o nosso código, ele vai fazer algo. E por fim, a gente vai retornar alguma coisa. No caso, algum valor que a gente quiser. Esse valor aqui vai ser o tipo do retorno que a gente escolheu aqui. Então, se você escolher um inteiro, você vai retornar, por exemplo, ele pega essa variável aqui que você passou, como nota, faz alguns cálculos e retorna, por exemplo, a nota final do aluno. No caso aqui é inteiro, você vai retornar um inteiro, por exemplo, 10. E é assim que a gente declara uma função. E caso você não queira retornar valor algum, basta colocar o tipo null, N-U-L-L, como o tipo do retorno bem aqui. E desconsiderar a última linha de retorno. Você não precisa retornar nada se for null, caso você não queira retornar nada. Vamos para um exemplo mais concreto. Esse programa aqui é mais simples do que parece. Você deve ser capaz de entender. Veja bem aqui. Nas linhas 3 até a linha 7, a gente tem a nossa função chamada média aqui, ó. A gente declarou usando a função, nome função, e a gente chamou de média. Note que ela retorna um tipo float e que ela recebe como entrada um vetor de floats aqui, ó. Aqui nós temos o nosso parênteses com os parâmetros, que são as entradas quando a gente chamar a função. Então veja que a gente pegou um vetor de floats e apelidou esse vetor de notas, esse é o vetor que a gente recebe. Então, basicamente, esse vetor aqui vão conter as notas dos nossos alunos. Outro parâmetro que a gente escolheu para ser dado quando for chamada é o valor n notas, que é o número de notas naquele vetor do tipo inteiro. Então, para a gente calcular a média, ele declara uma variável média float com valor inicial 0. Então, percorre o vetor utilizando um laço, aqui, ó, para i igual a 0 até n menos 1, porque a gente passou o valor aqui, e faça somar na média, a cada rodada, a nota da posição do vetor atual. Ou seja, ele vai pegar todas as posições do vetor com as notas e vai somar todas as notas, colocar na variável média. No final, ele vai retornar, retorne aqui, ó, lembrando que o nosso tipo float aqui é o tipo que a gente retorna, ele vai retornar a média dividido pelo número de notas que a gente passou, que é exatamente a média dos valores. Então, esse aqui é um subprograma para a gente calcular a média retornando esse valor a partir dos números e da quantidade de números. Agora, nós voltamos ao nosso algoritmo principal. Aqui. Essas linhas aqui, do começo, são basicamente para a gente ler a nota de cada aluno.
A gente já viu em vídeos passados como fazer isso e não é o foco desse vídeo. Então aqui a gente lê as notas, coloca no vetor, blá 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 blá. E aqui perceba que na linha 27 como é feita a chamada da função. Com a variável média turma, a gente dá o valor retornado pela função média aqui, ó. Como a gente chama a função, o nome da nossa função é média, com 2 parâmetros. E aqui a gente dá os parâmetros, média alunos e n alunos. São os 2 parâmetros que a gente passa. E o que essa função retornar a partir desses parâmetros, ele vai colocar na variável média turma. E finalmente, a gente vai escrever na tela a média da turma, resolvendo assim o nosso problema, sem precisar ir copiar várias vezes o código. Veja agora que nas linhas 3 e na linha 9, nós temos duas declarações da variável nnotas. Aqui, ó, nnotas, int nnotas, que é o que a gente recebe, e aqui nnotas. Mas isso não gera nenhum erro, justamente porque na linha 3, essa variável aqui está dentro do escopo do subprograma e não afeta a variável da linha 9, ou seja, elas são independentes uma da outra, correspondendo aos seus respectivos escopos. E note que quando a gente usa as chamadas escreva e leia, nós estamos utilizando funções, só que essas são as funções padrões da nossa pseudolinguagem, e elas não possuem um valor de retorno, apenas vão executar alguma função, que no caso vai se mostrar a saída na tela e ler ou receber um valor do usuário. Então, o escrever e o ler também são funções, porém são funções padrões do nosso pseudocódigo. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida você coloca aí nos comentários. Entre no nosso canal do Telegram para saber quando um vídeo novo é lançado na mesma hora e para receber as listas de exercícios exclusivos. Você pode mandar um e-mail para a gente também. E por hoje é isso. Tchau, tchau.